Oi pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Francisco Coutinho aqui falando com mais um conteúdo aqui para o canal da Coach Vistos. No assunto de hoje eu quero falar sobre visto americano aprovado de primeira. Você conhece alguém que teve o visto americano aprovado em 3 perguntas? Ou seja, de primeira. Comenta aqui abaixo para mim se eu conheço alguém, me conta a história dessa pessoa, tá certo? Quero também pedir para você que você inscreva-se no nosso canal, se você ainda não for inscrito, não paga nada. O bom de quando você é inscrito é que quando a gente sobe um conteúdo aqui para o canal, você já é notificado isso quando você ativa o sino das notificações, tá bom? Também não esquece de deixar um like, um gostei nesse vídeo, porque assim você vai estar ajudando tanto a gente aqui da Coach, vai estar nos motivando sempre e também vai estar voluntariamente ajudando outras pessoas que querem conteúdos como esse, tá bom? Então, por gentileza, não esqueçam, deixa um like nesse vídeo, tá bom? Visto americano aprovado de primeira, isso pode acontecer? Isso realmente pode ocorrer na entrevista? Olha só, eu não vou aqui abrir, né, esses vistos que estão nesses passaportes, mas eu quero falar para vocês que é possível sim. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vistos americanos em 7 passaportes. Estão todos aqui, tá? É possível? É possível, gente. É possível. Só que o primeiro passo, ele tem que ser dado. E é por você. Você tem que dar o primeiro passo. Por exemplo, pessoalmente falando, quando eu quero alguma coisa, eu dou o primeiro passo, né? E o primeiro passo, ele tem que ser dado sempre de forma coerente, de forma inteligente. Não adianta você também mergulhar de cara com base em emoções. Não adianta. Você tem que trabalhar com a razão, tá? Mas você tem que buscar pelo aquele objetivo, ou caso contrário, você não vai conseguir. A gente teve um casal de clientes aqui da Coach Vistos, que eles foram na entrevista e o entrevistador, quando eles entraram, porque assim, vamos falar do princípio, né? Os agendamentos, eles são por horário. Aqui na embaixada, por exemplo, quando você chega na frente da embaixada americana, tem lá as filas que são divididas pelo horário de agendamento. Então, o casal do qual eu falei aqui pegou a fila, né, no seu devido horário e adentrou ao consulado. Quando a pessoa já está nas dependências da embaixada, não é consulado, né, aqui o DF é embaixada americana. Quando a pessoa já está nas dependências da embaixada, ela fica ali aguardando a sua vez. Tem uma faixa vermelha no chão que pede para você não ultrapassar, você ficar aguardando e etc. Aí vem um funcionário ali da embaixada e pede para você que você vá na cabine 1, ou na cabine 2, ou na cabine 3, não sei. O funcionário vai pedir para você ir em uma cabine. E ali a entrevista começa. Então, esse casal, cliente da gente, quando chegou de frente ao consulado, de frente ao entrevistador, o entrevistador começou a fazer as perguntas, tá? Antes de eu falar dessas perguntas, eu vou também explicar que quando você está de frente para o oficial consular, tem pessoas que ficam naquela dúvida, assim, de querer saber se a entrevista é em pé, se é sentado, se demora, o que é perguntado. Gente, olha só. Sabe aquele vidro de lotérica que tem embaixo uma janelinha para você colocar ali o passaporte, etc? Então, é quase a mesma coisa. É como se fosse aquelas cabines de cybercafé, ou seja, de lan house, né, que fica lá, e aí você vai e tem lá a conversa com o cônsul. Acontece que aqueles vidros que tem ali são vidros blindados, né, que os americanos eles têm medo de sofrer atentado e morrer. Entende? Então,
na frente lá do entrevistador é dessa maneira. Tem um vidro lá e etc. Aí tem uma caixinha de som do lado de fora para você escutar e tem um microfone para você falar, ou seja, para você responder. E aí começa a entrevista, né? O entrevistador, ele perguntou para esse casal, cliente aqui da coaching, 3 perguntas e o visto foi aprovado. Quando a gente fala visto aprovado de primeira, pessoal, a gente não está falando de quantidade de perguntas, não. Quando a gente fala aprovado de primeira, a gente está se referindo que você só foi no consulado uma vez e o visto foi aprovado. Você não se enquadrou naquele tipo de solicitante de visto que vai no consulado aí, primeira vez, negou. Segunda vez, negou. Terceira, negou. E assim sucessivamente. Não. Você foi a primeira vez e já foi aprovado. Inclusive, eu quero declarar isso para você que está me assistindo. Você que está assistindo esse vídeo, que vai no consulado, você vai ser aprovado de primeira. Lembre-se de uma coisa, a palavra tem poder. A palavra ela tem o poder da vida e da morte. Mas a palavra que eu deixo aqui nesse momento para você, aos 6 minutos e 30 segundos, é que seu visto vai ser aprovado de primeira. Comenta aqui abaixo, amém. Eu recebo, vai ser assim, tá? Então, o oficial consular, ele perguntou o seguinte: para onde vocês vão? Aí meus clientes responderam: a gente pretende, olha só, a questão da linguagem, ela conta muito, tá, pessoal? Ela conta bastante. Pretendemos ir para New York. Quer dizer, pretende, porque não tem um visto ainda. Então, isso de qualquer forma é um modo de submissão mediante ao oficial consular. A segunda pergunta que o oficial consular fez: vocês têm parente nos Estados Unidos? Não. Ponto final. O que eu sempre instruo em nossos treinamentos com o cliente aqui na Coach Vistos é que tem pontos que são abordados no momento de conversar com o oficial consular que você tem que ser inteligente e saber separar onde você deve e pode falar um pouco mais e onde você deve recuar. Você tem que ter essa noção. Por exemplo, o cônsul perguntou na segunda pergunta: vocês têm parente nos Estados Unidos? O cliente respondeu que não. Uma instrução que a gente deu. Porque não adianta você querer contar uma história que nem existe. Às vezes, você quer falar muito na entrevista, tentar se explicar, tentar justificar para evitar uma recusa do visto, só que aí você acaba colocando palavras na boca do cônsul para que ele possa te perguntar. Só que aí você acaba falando coisas que não é para falar. Coisas que é para ficar em off você fala. Porque você, naquele momento ali, já perdeu o fio da meada, já começou a falar coisa com coisa com coisa e aí, entende? Então, a gente instrui a pessoa conforme o andamento da entrevista, conforme as informações do formulário DS, que ela tem que responder a pergunta que o entrevistador fez de acordo com aquilo que está sendo abordado. Por exemplo, o cônsul pergunta com o que você trabalha. Aí você já tem que explorar mais essa informação, porque ele precisa entender o que você faz. É diferente do cara perguntar: tem parente? Gente, é sim ou não, ponto. Então, assim, às vezes quando você segue instruções corretas, de forma certa, o resultado ele é positivo. Ele é assertivo. Então, no final das contas, todo mundo sai feliz aplaudindo. A terceira pergunta que o oficial consular fez para esse meu cliente foi quantos dias de estadia ele pretendia ficar nos Estados Unidos. E o cliente respondeu
10 dias. Por que 10 dias? Porque, vamos ser sinceros, pessoal, você vai para os Estados Unidos, você fica lá mais de 30 dias, por exemplo, falar isso na entrevista, já pode acender um alerta. A média de tempo para quem quer turistar, inclusive contando com o valor monetário, né, a quantidade de dias que você vai ficar, etc., a média ali varia de 15 a 30 dias, que é o normal para quem está indo fazer turismo, para quem está indo tirar férias. Agora, você falar, por exemplo, que vai ficar 60 dias, 90 dias, pode acender um alerta. E você, em tudo na vida, você tem que ter 2 pesos e 2 medidas. Ou seja, você tem que ter equilíbrio, principalmente quando o assunto é informação. É por isso que, antes de eu colocar aqui a minha cara, mediante as câmeras, eu me planejo, eu vejo o que eu vou trazer para entregar para vocês, porque uma informação, ela pode mudar o rumo da vida de alguém. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado e medir as palavras, o que está falando. E quando a pessoa tem essa inteligência de saber como e o que falar, ela abre portas. Ela consegue. E foi por isso que esse casal tiveram o visto americano aprovadíssimo de primeira. Então eu acho que, em resumo, tudo é uma questão de você se preparar, buscar informações, ter certeza, convicção daquilo que você está fazendo ou que vai fazer. Se você não se sente seguro, conte com ajuda, apoio de profissionais da área, porque caro é você investir e investir de forma errada e no final tudo sair errado, dar por água abaixo, dar com o burro nas águas, como dizem. Agora, você fazer um investimento certo e no final das contas obter o êxito, isso sim é que eu digo que é o certo faz o certo. Então, pessoal, analisem bem, vejam bem, eu sempre falo nos meus vídeos, você ir no consulado americano para se aventurar. Quando eu falo se aventurar, é no sentido de fazer o processo de qualquer jeito, atropelando informações, de forma muito resumida, onde ali o entrevistador não vai entender realmente qual é o propósito da tua viagem, por que você está pedindo visto. Você tem que entender que você está pedindo um documento americano que não faz parte do teu país, não é um documento que você tem direito. O que você tem direito é um passaporte do Brasil. Todo cidadão brasileiro, ele tem direito ao passaporte, mas o visto americano não. Não é tanto que a prova está aí, né? Tem muita gente que vai e tem o visto americano negado. Mas vamos ver o que essas pessoas falam no momento da entrevista. Mas vamos ver o que ela colocou no formulário DS. Infelizmente, tem muitas pessoas que não levam isso a sério, pelo contrário. Até criticam a gente que está aqui tentando ajudar a trazer informações. Criticam. Mas se a gente for pensar em crítica, se a gente for pensar no que as pessoas falam ou deixam de falar, a gente nem vive. Então, deixa fluir. Esse é o certo a se fazer. E detalhe, é em tudo na vida, tudo. E não somente nessa área, nesse quesito de visto americano. Pessoal, Francisco Coutinho aqui falando, muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Eu espero ter te ajudado, ter te dado uma palavra de ânimo com relação ao visto americano, tá? E brevemente estaremos de volta com um novo conteúdo aqui no canal. Não esqueça, deixa o gostei aí no vídeo, tá? Compartilha com alguém e inscreva-se em nosso canal. Até a próxima!